Olá, amigos. Bom dia. Hoje é um dia triste para a democracia, né? Sei que, na grande maioria, os conservadores amanheceram hoje desestimulados, né? Digamos que nós estamos numa guerra política, uma guerra ideológica, e numa guerra existem várias batalhas. E ontem houve uma batalha muito importante em que se colocava em risco o cargo, né, a função pública de um representante legítimo do povo, o Daniel Silveira, que num ato de coragem teve a ousadia de falar aquilo que na maioria das pessoas de bem do nosso país tem vontade de dizer, tem vontade de falar, portanto não tem voz. E aqueles que têm vozes, no caso os nossos representantes legítimos, né, que foram eleitos democraticamente, que são os deputados federais e os senadores, eles, em geral, no seu perfil, não possuem o estímulo, a coragem, não foram preparados para este combate ao qual nós os enviamos, né? Então, é como se nós tivéssemos enviados para a frente de batalha soldados, né? E não os preparamos antes para enfrentar essa batalha. A batalha é uma guerra política ideológica em que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, constituída hoje por 11 ministros indicados por políticos de esquerda, portanto, o Supremo se tornou hoje um partido político, né? Os políticos de esquerda que perderam nas urnas estão judicializando com a conivência dos ministros, muitas vezes combinado, outras não, mas quando não, eles já sabem qual o resultado, né? Então, o nosso presidente Bolsonaro se torna engessado e se torna muito difícil governar o Brasil. Pois bem, com relação ao resultado de ontem, onde 364 deputados federais se curvaram às decisões ditatoriais, arbitrárias e anticonstitucionais do Supremo Tribunal Federal, partindo ali do Alexandre de Moraes, e foi um dia de vergonha para a democracia. Qual o grande exemplo disso? É que nós devemos repensar o perfil dos nossos candidatos para 2022. O brasileiro é conhecido como pessoas de memória curta, né? Ou até o Brasil é um país sem memória, né? Tem uma máxima que fala assim. Portanto, o Google tem memória, né? A internet tem memória, as redes sociais têm memória. Ficou registrado nos anais, ficou registrado nas redes sociais, na rede mundial de internet, a relação nominal dos 364 deputados que nós temos por obrigação moral, ressalto, obrigação moral, se você é uma pessoa de bem, se você quer ver o Brasil tomar um novo rumo, se você é um apoiador do governo Bolsonaro, você tem a obrigação moral de não votar mais em nenhum desses 364 deputados. Nós temos parcelas de culpa porque parte desses foram nós, conservadores, que os colocaram lá. Portanto, nada melhor do que um dia após o outro. Os políticos gostam de política, eles vivem da política, não é? A maioria começaram política cedo. Eles não vêm de uma vida profissional, ativa, numa cadeia produtiva. Entraram na política para fazer sua carreira, o seu projeto de poder, esquecendo, negligenciando assim, os interesses legítimos da nação, né? Então, está lá no artigo 1º, todo o poder emana do povo. Então, se nós elegemos deputados, era para representar nossos reais interesses lá na Câmara dos Deputados. Eles cederam, envergonharam a nação, né? Envergonharam os países que ainda prezam pela democracia e, como disse o Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a ditadura da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Portanto, não podemos parafrasear esta máxima do Rui Barbosa como um selo definitivo da derrota. Não, pelo contrário. A Constituição diz no seu artigo 1º que todo o poder emana do povo. Embora nós saibamos que há fraude nas eleições, que houve fraude nas eleições municipais, que houve fraude em outras eleições, ainda
devemos ter a esperança de que o poder do voto é, por excelência, o maior ato de cidadania, não é? Temos que acreditar, infelizmente, nesse sistema podre de urna, mas 2022 está se aproximando, não é? E vamos divulgar nas nossas redes sociais a imagem, a foto, divulgar o máximo possível esses deputados, que são 364, constituindo assim o perfil em geral da nossa Câmara dos Deputados. Tem aquela história na Bíblia Sagrada sobre os 300 de Gedeões, né, os 300 soldados de Gedeões. Eu diria que esses 130 deputados que votaram contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira são os nossos soldados, são aqueles 300, representam aqueles 300, aqueles guerreiros que não nos envergonharam. Então, parabéns, senhores deputados, vocês 130 que votaram contra, não é, alguns destaques para alguns deputados. Eu não vou nem citar nomes, que durante o seu discurso realmente representaram, né, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, representaram o que nós pensamos sobre a Suprema Corte do nosso país. Então, com certeza, a vocês, os 130 deputados, vocês serão reconhecidos pelos bolsonaristas, vocês serão reconhecidos pelos conservadores. Em 2022, pode ter certeza que a imagem de vocês serão mostradas também nas redes sociais de forma positiva. E vocês serão lembrados e, com certeza, a grande maioria de vocês serão reeleitos, não é verdade? Com relação aos 364 covardes que traíram a confiança de seus eleitores, vocês não deixarão nenhum legado. Não há justificativa, não há explicação. O que aconteceu foi um ato de covardia. Vocês se curvaram ao poder judiciário, à parte podre do poder judiciário, porque a Suprema Corte é uma instituição sagrada, não é? Precisa existir, mas a Constituição hoje da Suprema Corte é podre. São 11 urubus que não merecem o respeito das pessoas de bem do nosso país. Aliás, ali só tem 2 que foram juízes de carreira, que é a Rosa Weber e o ministro Fux. Os demais são advogados, são lobistas, não têm notável saber jurídico, né? Foram colocados ali no conchavo para atender interesses escusos. Nós sabemos disso, vocês não escondem de nós, porque a vida de vocês está exposta, vocês não têm a coragem de andar no meio do povo num país democrático. Que democracia é essa que vocês pregam, que envergonham a nação, que precisam estar encastelados, precisam estar cercados de seguranças armados, enquanto impõem o desarmamento da população? Juízes covardes, juízes traidores da pátria, vocês também não deixarão nenhum legado, não é? Na verdade, o que o Daniel Silveira falou é o pensamento da maioria da população brasileira de bem. Vocês usam o nome da população, mas vocês não nos representam. Nem vocês, juízes da Suprema Corte, nem vocês, deputados federais que votaram, vocês, os 364 que votaram pela manutenção da prisão de forma anticonstitucional, porque o artigo 53 da Constituição é muito claro, que os parlamentares são imunes a palavras, à opinião e ao seu voto. Ele só poderia ser preso num crime, num flagrante, para crime inafiançável. Então, assim, o que ficou foi berrante, foi algo que já vem acontecendo antes, que é rasgar a Constituição. Nada acontece porque o Suprema Corte está com 364 deputados com o rabo preso. Foi essa a impressão que nos deu. E é essa impressão que nós levaremos para 2022. Com certeza, nós lembraremos de vocês. Um abraço a todos.